É isso então, pessoal, 2h11, uma ótima tarde a todos. Eu sou Felipe Nascimento, estou aqui ao vivo no BMC Market. Aqui você fica por dentro de tudo que está mexendo com o mercado financeiro. As principais notícias repercutidas com o nosso time. Eu vou ficar até às 3h30 no debate com o Alan Gani e também com o Marco Saravalli. E hoje, claro, dia de PEC dos precatórios, dia de votação lá em Brasília, teremos sim o Eric DK para bater um papo aqui com a gente. E claro, não são só de PEC dos precatórios que vive o BMC Market, a gente vai ter por aqui falando sobre as empresas varejistas que estão subindo nessa terça-feira aqui, né? Repercussão de Black Friday, repercussão de juros futuros, acabando ficando um pouco mais baixos aí nesse pregão de terça-feira. Vamos falar também sobre resultados dos bancos. Banco do Brasil soltou resultado ontem, BTG trouxe seus números hoje pela manhã. Vamos falar também sobre as perspectivas dos resultados da Taurus. Lembrando que Taurus divulga resultado hoje à noite, logo após o fechamento do pregão. E amanhã de manhã teremos um evento especial aqui na BMC News com a temporada de resultados, a primeira fala dos diretores da empresa sobre esses resultados aqui na temporada de balanços na BMC News a partir das 8 horas da manhã. Vamos falar também sobre as empresas aéreas, né? Um movimento de queda aí das empresas aéreas, o Gol que soltou resultado, também a gente teve dados do tráfego aéreo, enfim, uma programação muito extensa e com bastante conteúdo para vocês, repercutindo hoje com o Saravalli e com o Gani. Deixa eu dar um alô aqui para todo mundo que está nos acompanhando, o Felipe Lippe por aqui, falando que hoje o market pode ir até às 4 horas da tarde, manobrista da Ferrari está por aqui, Rafael Silva, boa tarde, direto do Piauí, manda um salve pro Piauí, todo mundo aí que está acompanhando a gente. Rodrigo Lopes por aqui, hoje não temos happy hour, hoje a gente tá sério aqui, Paula Moraes também não veio no market hoje. O especulador por aqui, o fiscal da CVM, olha só, até o fiscal da CVM, Carlos Zella, Igor Araújo, Wellington Wolff, Alejandro Falótico por aqui também, olha só o Lucas Santos, ó o Lucas Santos por aqui, um forte abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Se vocês ainda não são inscritos no nosso canal aqui na BMC, por favor se inscrevam e ajudem a gente a cumprir a nossa meta. Chegamos nos 35, queremos chegar nos 36, nos 40 mil, 50 mil inscritos. E se você ainda não deixou o like, deixa o like. Bom, eu estava falando aqui que a questão, o grande destaque do dia é sim a PEC dos precatórios. Inclusive a gente tem algumas imagens aqui, direto lá de Brasília, direto da votação do plenário da Câmara dos Deputados. Eu tinha a imagem, acabou de cair aí, mas as imagens lá da Câmara dos Deputados, porque já começaram os destaques, né? A votação dos destaques. Então, só para a gente entender aqui, vão começar a votar os destaques e aí depois vai ocorrer a votação em segundo turno, assim como o Eric contou para a gente aí nos últimos dias, todo esse trâmite, toda essa votação que acontece por lá. A perspectiva é de que a PEC seja aprovada nesse segundo turno, inclusive com mais votos do que foi aprovada no primeiro turno. Lembrando que no primeiro turno teve a votação com 312 votos a favor, o necessário eram 308 votos. Tá? O que a gente sabe de informação da manhã é que o PDT vai reverter o voto, principalmente os votos daqueles parlamentares que acabaram votando a favor da PEC dos precatórios, e por conta de um cenário aí eleitoral, o PDT resolveu voltar aí atrás e votar contra a PEC dos precatórios. Aqui a gente tem as imagens ao vivo lá da Câmara dos Deputados, falando sobre a PEC 23 de 21, sobre as novas regras do pagamento dos precatórios e também o teto de gastos. E isso que acaba abrindo espaço no orçamento para o pagamento, né, do Auxílio Brasil, aquele Auxílio Brasil de R$400, é o novo Bolsa Família, né, aquele Bolsa Família um pouco mais turbinado, principalmente por conta aí de todos os efeitos da pandemia do coronavírus, que acabou trazendo bastante complicações, principalmente as famílias de mais baixa renda. Bom, a gente está de olho aí em tudo que acontece lá em Brasília, a gente está de olho na PEC dos precatórios e assim que tivermos novidades vamos trazendo. Mas vamos falar então com o Gani, com o Saravalli, que já estão posicionados aqui para a gente começar esse nosso bate-papo, para a gente começar o nosso BMC Market de hoje. Marco Saravalli hoje aqui com a gente, ótima tarde para você, um prazer recebê-lo aqui novamente. Marco, boa tarde.
Pô, prazer esse convite aqui. Né? Vou ver se eu consigo representar o professor Alexandre Cabral aqui nessa bancada, né? E com esse peso também gigantesco aqui ao lado de Alan Gane, aqui ao meu lado. Mas muito obrigado pelo convite, né? Pô, seguimos aqui numa tarde otimista, pelo menos nesse Ibovespa, também nos juros. Vamos acompanhar. Eu sigo com o meu call, Felipe. Expectativa de mês positivo, hein? Estamos caminhando para um mês positivo. Positivo acho que em todos os sentidos, né? Mas espero que essa onda de pessimismo, pelo menos exagerado, vá embora, diminua um pouco. E o mercado vai elevando aqui as apostas de um Ibovespa em alta em novembro, né? Vamos ver se isso é possível. Lá fora também tem ajudado bastante, renovando máximas. Mas vamos acompanhar os debates aí, os resultados. Enfim, tem muita informação para a gente debater. Obrigado aí novamente pelo convite. Prazer inenarrável de estar aqui ao lado de Alan Gane. Sensacional. A casa é sua, Marco Saravalli. Alan Gane, boa tarde para você. Hoje você veio do time do Sem Blazer, sem paletó. Pois é, Felipe, boa tarde. Acabei esquecendo o blazer e aí eu falei, vou só de cabeça. Geralmente eu venho de blazer, não com a elegância que tem o Marco Saravalli, mas eu também procuro usar aí o paletó. Um grande prazer fazer esse programa do lado do meu amigo e essa fera em ações que é o Saravalli. E vamos com tudo. Muito bom, vamos com tudo. Ô Marco, aproveitando que você falou aí, né, de um mês positivo, depois de 4 meses no negativo, eu lembro que logo no comecinho de novembro você falou que existe essa perspectiva, né, de termos um mês nesse patamar positivo, não só pelos resultados das empresas, que tendem a ser interessantes, mas com alguns desfechos de questões aí, principalmente PEC dos precatórios, principalmente algumas questões ali que precisam ser colocadas adiante ali, né? Então, olhando para os últimos pregões, né, para os primeiros pregões, na verdade, do mês de novembro, acho que a sua visão tá dando certo, né? Então, se não me falha a memória, acho que a gente teve, depois eu estou sem o chat aqui, Felipe, se puder me ajudar, o pessoal do chat costuma corrigir se tiver algum erro, mas se não me falha a memória, acho que a gente nesse mês de novembro, né, isso aí não quer dizer absolutamente nada, mas nesse mês de novembro acho que a gente teve um dia negativo até agora, né, nesses pregões, contando com feriado, entre feriado, enfim. Sim. Mas seguimos... Só dia 4, Marco. Só dia 4? Só dia 4. Caraca, isso é informação sua ou você já... Na verdade, não. Corrigiu no chat? Foi minha. Foi dia 4 e dia 6, para falar a verdade. 2 dias negativos? Porque teve o dia 6 foi aquele 004 Foi um dia raspão, negativo ali, é verdade. Não sobe nem desce, muito pelo contrário. Foi um... bem lembrado. Mas seguimos o mês, né, buscando o mês positivo. Eu acho que ainda é possível ter 2 meses positivos, novembro e dezembro. Ainda sigo com o meu call. Não espero um super otimismo, né? Talvez se fechar positivo esse ano, acho que vai ser muita surpresa, né? Mas se fechar com um nível, talvez uma leve queda, ou seja, reduzir bastante essas quedas que a gente teve ao longo do ano, principalmente de julho para cá, eu acho que é possível ainda. E os balanços têm mostrado realmente que as empresas estão muito boas, estão muito saudáveis, gerando ROI, absurdo hoje, a gente vai comentar aqui, mas bancos... mas Marco, mas o custo de capital está subindo, né? Isso sem falar de valuation, né? O custo de capital subiu de 10% para 12%, para 15%. Tá, mas a gente tem os bancos gigantes aqui entregando 20% de ROI, então, ou seja, eles estão gerando valor, né, para o acionista, estão gerando resultados, seja o banco pequeno, seja lucro, independente da metodologia. Então as empresas estão boas, estão saudáveis, e acho que uma surpresa que a gente deve ver é uma aceleração, já começamos a ver algumas, né? Aceleração na distribuição de dividendos. Então, isso para quem estava fora, né? Imagina que o investidor acabou de vender a bolsa, né? 1 mês atrás, 2 meses atrás. Ele fala, acabei de vender e agora que me vem o dividendo, aí ele vai lá correr para comprar de novo a bolsa por causa de dividendos. Não faz muito sentido, mas a gente vai ter esse movimento, né? Os investidores voltando por vários motivos, um deles talvez seja a distribuição de dividendos. Então, volto a dizer, espero um mês talvez até forte, positivo no novembro, dezembro também, reduzindo, talvez quase, né, zerando as quedas nesse ano. Mas acho bem difícil de fechar o ano positivo, né? Essa é a minha provocação, que eu faço todo dia, mas acho que dá para buscar um final de ano um pouco mais feliz, né? Você acha então que o ano vai continuar no negativo, Marco? Teria que subir muito, né, nesses 2 meses, né? Subir muito.
a gente está falando aí, depois me corrijam 11%. também. Mas um pouco aí mais de 10%, né? É bastante coisa em 2 meses, aí menos de 2 meses para subir. Mas acho que pelo menos recuperar a grande parte e fechar ali no -1, -2, talvez seja bem factível. Mas o que eu acho, o que é ruim é que para os vendedores, vamos dizer assim, ou seja, para quem trabalha na área comercial, isso é ruim, fechar um ano negativo. Porque você fala assim, mas como é que foi o desempenho em 2021? Foi menos 2%. Aí todo mundo... Imagina que o investidor não é de bolsa, você fala assim, mas por que eu vou investir em alguma coisa que está me dando menos 2%? Então todo mundo sabe que renda variável não é assim que se mede, mas é assim que se vende, né? Ou seja, muito vendedor olha para trás, olha para os últimos 12 meses, como é que foi? Foi menos 5. Então bolsa é ruim, bolsa é negativo, né? E o ano que vem já vai ser um ano difícil. Então, eu gostaria que ainda fechasse positivo, mas fechar positivo também já é um otimismo muito grande, né? Subir mais de 11% vai ser forçar um pouco a barra, como a gente diz, né? Aqui nos bastidores, né? Forçar um pouco a amizade, né? Tentar buscar esse patamar. Seria o quê? 115 para fechar no 0 a 0? Eu acho que um pouco mais, né? Um pouco mais do que isso. Esse era o meu call, né? A minha previsão do 115. Do 115? No final do ano, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, Gani, para fechar no 0 a 0, quanto que a gente precisa? Fechar o início do ano teria que ser um pouco mais para cima, mas não muito mais. E lembrando assim que 2020, com toda a pandemia, com a queda muito forte, circuit breaks, enfim, aqueles meses, né, alucinantes, a gente acabou fechando o ano, na verdade, com cerca de 3% de alta, né, um pouco menos de 3% de alta. Então acabou sendo um ano positivo, pelo menos, né? Eu digo positivo, nominalmente positivo ali. Então, gostaria muito, mas está ficando cada vez mais distante esse Bovespa positivo nesse ano. Mas é possível, né? E o mundo vem nos ajudando. Até eu coloquei um gráfico, até posso eu já trouxe aqui no VMC, que mostra a quantidade de dias que o S&P 500 bateu o all-time high, né? Dentro do mesmo ano. E a gente está quase chegando no recorde histórico, né, do próprio S&P 500. Desde 1929, a gente não tinha uma sequência. Acho que foi o ano de 1995 que a gente teve um período mais longo de dias sucessivos batendo o all-time high dentro do mesmo ano, né? Se não me falha a memória, foram mais de 70. Hoje a gente está com um pouquinho mais superior, acho que talvez 60 dias batendo all-time high. Depois eu posso trazer essa informação. Mas o mundo está nos ajudando. E até uma provocação já, aqui eu já vou jogar a provocação atrás de provocação. Jogar a bucha aqui para o Gani também, que está tendo uma provocação ali no Twitter, o pessoal falando assim, governo, isso há um ano atrás, ou um pouco mais talvez, né, falar, vai entrar o Biden, o governo democrata e é bolsa para baixo, é menos 30, menos 20, né? E é engraçado que a bolsa lá tem cenário de democrata, bolsa sobe, republicana, bolsa sobe. Lá tem um cenário assim pró-mercado, assim, business, né? Que acaba realmente surpreendendo. Mas é só uma provocação para o Gani aqui, que eu sei que é especialista em economia internacional e ações aí gringas. Já deixa... Não, pois é que assim, as instituições nos Estados Unidos elas são muito mais fortes do que no Brasil, né? Então, as empresas lá, elas são muito menos afetadas pelo cenário político do que aqui no Brasil. Então, assim, no final das contas, né, para ter uma reviravolta na bolsa lá, teria que entrar alguém muito contra mercado, né, que não fosse pró-mercado, enfim. Se fosse a vice do Biden, aí eu vejo como um problema. Mas mesmo assim, a vice do Biden, a Kamala Harris, né, ela também teria uma série de dificuldades. Por quê? Porque o Congresso lá ele é muito equilibrado, né, entre republicanos e democratas. Sim. E mesmo os democratas mais radicais, que tem uma agenda aí muito estatal, né, nos Estados Unidos, a esquerda nos Estados Unidos, pessoal, tá? E a esquerda estilo PSOL nos Estados Unidos, só que essa esquerda, ela ainda não é minoria. Então, quando a gente fala do Biden ou mesmo do Obama, é mais aquela esquerda meio centrão, né? Então, não há muita mudança radical. E aí é por isso que, enfim, a Bolsa Americana performa, é a maior economia do mundo, 3% da população mundial produz 25% do que é produzido no planeta. É algo extraordinário, né?
as maiores empresas do planeta estão lá, né? Então é sempre uma boa pedida investir nos Estados Unidos. Há um risco, eu acho, Saravalli, de alguma correção, mas também a gente fica esperando quando ela vai acontecer, porque esse risco, eu lembro quando eu estava lá em 2015, o pessoal falava, olha, está muito alto, já está num patamar muito elevado, vai ter uma correção lá, né? E aí, no final das contas, quem ficou esperando, com medo de entrar, perdeu todo esse... Mas imagina o que não andou a Bolsa de 2015 a 2021, né? Mesmo eu cometi esse erro no ano passado por conta da pandemia. Eu falei, puxa, será que eu entro agora ou não, né? E aí eu fiquei vacilando ali e nisso andou barbaramente. Mas esses dias eu comprei urânio lá, né? Essa é uma das vantagens também de investir nos Estados Unidos, né? Então eu tenho uma tese de energia, de que urânio, eu acho que energia nuclear é o futuro, e aí comprei urânio. Caramba. Aí Vou sim, deixar aqui na enquete, Felipe. Onde Alan Gani está estocando o seu urânio? Não, aí tem como... Espero que não... bandido nenhum entra lá em casa, mas Saravalli, estocar não tem problema. Dizem que o problema é começar a enriquecer o urânio, enriquecer o urânio. Tem uns países que tiveram Ainda problemas mais aí com ao o enriquecer o urânio. Saravalli, é um problema. O Gani enriquecendo urânio, daqui a pouco os Estados Unidos faz uma intervenção. Eu comprei porque eu acho que o urânio é uma tese que ela supre essas energias renováveis, sol, né, vento, não sei o que, eólica, não supre a demanda energética do mundo. É incapaz. O mundo é muito dependente de combustível fóssil, que polui, tem uma pauta ambientalista contra isso. Então eu acho que a minha tese é de que quem agrada aí gregos e troianos é a energia nuclear. O problema é o risco, né? Sim. Mas eu acho que num país desenvolvido é muito difícil. Então essa é a minha tese de urânio e eu comprei uma ETF de urânio. Imaginar que a gente ia chegar nesse ponto, hein, Gani? Um dia a nossa carteira ia ter criptomoedas e urânio, né? Olha só a mudança. A mudança. Mudança. Também provocações também na academia. Imagina chegar esse assunto, chegar e falar assim, olha, uma carteira aqui, pessoal, não, ela tem menos ações, menos bonds e agora tem criptomoedas e tem urânio. Isso aí também abala a academia, Mas né? você sabe que eu concordo com você também, que o Saravalli, eu acho assim, bolsa no atual momento no Brasil é um belo ponto de entrada, né? Aliás, eu vinha falando disso junto contigo também desde setembro. Para mim já estava ali barato desde setembro, desde, né? Que dirá o que aconteceu em outubro, né? Então talvez aí fica a dica de que cuidado aí que às vezes o trem passa e a gente perdeu a oportunidade. Ô Gani, o pessoal aqui tá falando que você entende das coisas. Falou que o Paulo Ricardo falou que entrou na Bolsa da Europa na pandemia, só sucesso. O Hugo falou que urânio é ótimo. O Bauru falando 400 de gain no urânio. Olha só, o pessoal falando bastante... gostando bastante aí dessa visão de Alan Gani em relação porque ao urânio, essa pauta ESG é o seguinte, a moçada chega e fala, não, tem que isso, tem que aquilo, energia para lá, energia para cá, fala, tá, mundo real, falta energia na Califórnia, entendeu? Energia cara da Califórnia e tem apagão. Mundo real, Texas, que é o segundo estado mais rico dos Estados Unidos, inverno rigoroso, acabou a energia, todo mundo passando frio dentro de casa, dormindo ali abraçado, porque fez um inverno de -5 que não costuma ter lá. Então, no mundo real, você precisa de energia. Essas energias que tem por aí, por enquanto, não dão conta, né? Esse é o ponto. Então, congelou a pá eólica, né? Você lembra dessa situação? Que o frio extremo congelou a pá eólica, não conseguia produzir. É verdade. Aí eles tiveram que fazer... É muito lindo no papel, né? Essa energia solar, tudo bem. Problema real, vida real. É outro ponto. Eu ia falar um pouquinho sobre mudar de assunto aqui, mas tô esperando o Eric DK entrar, senão a gente começa um assunto, muda, volta, não sei o quê. Eu tenho informação aqui sobre a PEC dos precatórios, porque a Câmara aprovou o repasse de 60% para o Fundef, tá? Esse era um dos destaques que estava sendo votado lá na Câmara. Foram 416 votos a favor, 11 contra. Esse projeto destina 60% dos precatórios para o Fundef, para pagar professores que atuavam na época de repasses menores do governo federal. Agora o texto vai para o Senado. Então, os deputados estão votando os destaques lá, a gente fica de olho, a gente segue aqui de olho, e assim que os destaques forem votados,
vão ser votados aí, vai ser votado, né, o segundo turno. E foi só dar essa informação aqui que o Eric DK ficou pronto para entrar com a gente aqui, falar uma boa tarde para o Eric, que gentilmente veio falar com a gente aqui nessa terça-feira também. O Eric que vem sempre nas segundas-feiras bater um papo. Ontem respondeu às 3.450.000 perguntas do Cabral. E hoje o Cabral não está aqui, então hoje vão ser só 3, né? Uma do Gani, uma do Saravalli e uma minha. O Eric vai pedir adicional para insalubridade, né? Para o Cabral, né? Boa tarde, Eric. Bem-vindo mais uma vez aqui. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Gani. Boa tarde, Marco. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Boa tarde, muito bom poder contar contigo aqui. Ô Eric, eu sei que hoje o nosso tempo está um pouco mais corrido do que de costume. Queria só saber de você como é que estão as coisas por aí, porque hoje já tivemos várias notícias, né? Tem a questão da votação lá no Supremo Tribunal Federal, já foram 4 ministros que votaram aí a favor, né, de mais transparência para as emendas do relator. A gente está tendo agora votação dos destaques da PEC dos precatórios. Daqui a pouco a gente tem também o segundo turno. Queria saber como que está essa situação aí, o que tem de movimentação. O PDT já falou que vai votar contra agora, depois de toda aquela repercussão que teve dos votos a favor na semana passada. Como é que está essa situação aí? Dá um panorama para a gente, Eric. Legal, Felipe. Eu acho que você pincelou aí, você trouxe as principais peças do dia. A gente está aqui em frente ao plenário da Câmara, a sessão está acontecendo. O quórum é muito diferente do quórum que a gente viu na semana passada, quando teve uma votação bastante apertada, em que sim, o PDT foi decisivo, porque na votação do primeiro turno, a PEC passou ali por 4 votos só, no limite de 4 votos. Só que hoje o cenário é um pouco diferente, tá, Felipe? A gente está vendo aqui um quórum, com esse quórum bastante alto, tem bastante pressão dos prefeitos aqui em Brasília, cerca de 1.000 prefeitos, porque dentro dessa PEC dos precatórios foi inserida a possibilidade ali de parcelamento das dívidas previdenciárias dos municípios, então os prefeitos querem esse parcelamento, vai dar também um oxigênio para o orçamento do município, e a gente tem que lembrar que o prefeito faz parte da base eleitoral do deputado, então exerce pressão. E paralelo a isso, a soma disso, a gente também tem o fator emenda. Desde a semana passada para cá, o governo começou a dar celeridade no desembolso das emendas, e esses 2 componentes, a gente vai ver o resultado aqui no plenário, é um resultado bastante favorável para a votação da PEC dos precatórios. Para todo mundo ficar na mesma página, para todo mundo entender como é que é o processo agora. Neste momento, estão sendo discutidos os destaques, como você colocou. O que são os destaques? Destaques são aquelas sugestões para o texto que foi aprovado na semana passada. É um longo caminho, tá, gente? É um debate que vai se arrastar aí ao longo do dia. Vencida essa etapa dos destaques, aí a gente vai para um segundo turno. O segundo turno também precisa de 308 votos. A expectativa do Arthur Lira é que seja concluída essa votação ainda no dia de hoje, e aí, vencida essa etapa na Câmara, vai para o Senado. Agora, o que você trouxe com relação ao Supremo Tribunal Federal, havia um receio, Filipão, porque essa questão de abrir essa caixa preta da emenda do relator ia, de certa forma, mostrar como foi a estratégia do governo, quem ganhou e quem perdeu nos últimos 2 anos com essa questão de liberação de emenda. Então, havia um receio que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, que ainda está acontecendo, pudesse contaminar a votação aqui no plenário da Câmara. Mas até o momento não tem nenhum desfecho lá no Supremo Tribunal Federal. A expectativa é que no meio do caminho se apresente um pedido de vistas e a conclusão desse julgamento no Supremo só aconteça de fato só na semana que vem. O que vai ser muito bom para o Lira, porque assim ele não corre nenhum risco de, no meio da discussão da PEC aqui no plenário da Câmara, a turma começar a ver o extrato e ver quem ganhou e quem não ganhou, porque isso poderia, de fato, contaminar aqui a votação. E quem ganhou e quem não ganhou é dentro dessa questão aí de liberação de emendas do relator, que ali é uma caixa preta que ninguém conseguia identificar para quem ia o dinheiro e quanto ia para os parlamentares. Marco Saravalli, Alan Gani, fiquem à vontade aí. Eric,
Tudo bem, meu caro, é o seguinte, houve alguma mudança drástica aí na PEC dos precatórios, no sentido de não considerar o precatório dentro do teto dos gastos? Houve alguma mudança ou não? Prevaleceu o adiamento do pagamento dos precatórios, se eu não me engano, por 10 anos, né? Um desconto à vista para quem quiser receber à vista, atualizado pelo valor de 2016, ou troca por imóveis da União. Então, manteve isso daí, Eric, ou parte dos precatórios ficou fora do teto dos gastos? Bom ponto, Gani. Parte dos precatórios ficou sim fora do teto de gasto. E que parte que foi essa? Houve um consenso de dividir os precatórios, que estava sendo estimado ali em 89 bi. Então, vamos colocar números bem simples, metade no ano que vem e outra metade para frente. Só que os outros 50% que vão ficar ali para frente, pode ser para 2022 ou 2023, a forma de pagamento é uma forma de pagamento diferente. E que forma que é essa? É o seguinte, você pode então comprar bens do patrimônio público da União. Você pode então, tem várias outras formas que você pode utilizar, comprando empresas da União, rebatendo essa dívida, e isso tudo, essas negociações que você, como dono aí dos precatórios, vai poder fazer com o governo, todo o pagamento que vier disso vai ser fora do teto de gasto. Então, parte, só que aí ninguém sabe, Gani, qual é o tamanho disso, tá? Porque ninguém sabe qual o volume que vai ser negociado, entendeu? Por isso que, no limite, a gente tem o seguinte cenário, a turma que tem os precatórios não vai querer o dinheiro ano que vem e vai esperar que isso saia em 2023, e aí é uma nova contagem aí de precatórios. Então, respondendo objetivamente, sim, parte ficou, mas a expectativa é que o volume de negociação que for ficar fora do teto de gasto seja baixo e a turma, então, seja paga, quem tem donos precatórios seja pago em 2023. Maravilha. Ô Eric, muito boa tarde. Prazer estar aqui nessa tarde com você. Tudo bem, Marco? Tá bem. Tudo ótimo. Ô Eric, você já até sabe a minha pergunta, né? Ela chega a ser repetitiva, né? O meu tema só pode ser um, né? Que eu venho falando nessas últimas semanas e não vou parar até o primeiro trimestre ali do ano que vem, que é a terceira via, né? Mas a pergunta é a seguinte: a gente teve aqui no primeiro turno a votação, de certa forma, vê se você me entende, de certa forma coordenada. Primeiro ponto, o PSDB, o PSD e o Podemos apoiando o governo na PEC dos precatórios. Aí fica aquela dúvida, se realmente, eu fico com dúvida assim, se eles estão querendo construir uma terceira via, será que eles deveriam estar apoiando o governo? E segundo, não foi majoritário, ou seja, esses partidos, pegando aqui o PSDB como por exemplo, não foi todo o PSDB que apoiou, você teve uma parte que foi contra, né? Então, será que eles têm realmente uma organização para construir essa terceira via entre eles mesmos, né? Já que nem ele, numa votação do PEC, eles não vão conjuntamente, vai para cada um lado. Então, são duas provocações, mas a resposta é única, né? Terceira via, sempre a minha pergunta, a terceira opção aí. É muito bom ponto que você traz, Marco, mas aqui a dinâmica é um pouquinho diferente. A dinâmica é liberação de emenda. O PSDB e o MDB estavam bastante chateados na semana passada e começaram então a vender dificuldades para depois conseguir facilidades. E essa foi a dinâmica. O MDB não estava sendo atendido na liberação de emendas, a gente já está na reta final, e aí a gente está falando de emendas de 2021, o calendário já está bastante estrangulado, a gente está na reta final do ano, e eles pressionaram bastante. A partir do momento que o governo abriu a torneira das emendas, ele conseguiu levar boa parte aí do PSDB e parte do MDB. Então, não há nesse cálculo uma leitura de eleição 2022. Por quê? Os deputados estão defendendo deles. Essas emendas vão ser aplicadas no reduto do deputado. Então, o deputado primeiro vai pensar na reeleição dele e depois ele vai no plano nacional na candidatura do PSDB, do MDB, de quem seja da terceira via. Então, primeiro eles olham para o umbigo deles, depois vem a sequência, que é essa eleição de 2022. Então, o que fez essa diferença nos votos foi liberação de emenda. Nada mais, nada menos que isso.
E aí quando você coloca, mas seria interessante o MDB e o PSDB votarem a favor da PEC, é muito interessante, Marco, porque votar a favor da PEC é ter mais espaço no orçamento, é ter mais recurso em 2022. Então, todo parlamentar que aqui está dentro do Congresso quer mais recurso em ano eleitoral. Então, o governo ganha, mas os congressistas também ganham, aumentando aí o volume no orçamento do próximo ano. E aí, quando a gente fala aumentar o volume, é porque a PEC vai abrir esse espaço de 91 bi. Mas eu trago também mais uma pimenta dentro dessa sua pergunta da terceira via, que é o seguinte: muito tem se questionado sobre o papel do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, nesse processo, tendo em vista que o Rodrigo Pacheco mudou de partido recentemente, foi para o PSD e está com a candidatura dele praticamente encaminhada para presidente em 2022. Mas ele tem dado declarações também no sentido que vai dar a urgência necessária para a PEC quando chegar no Senado. Qual é o jogo agora? O jogo é o mesmo que a gente viu na semana passada na Câmara. Os senadores começaram a vender dificuldades para falar assim, vocês ainda não negociaram com a gente não está sendo atendido, etc. Para quando chegar lá no Senado, aí as coisas começarem a ser definidas. Então, o Pacheco está fazendo o jogo do Senado, que é vender também dificuldades. Inicialmente, ele falou que ia passar direto para o plenário do Senado, só que agora ele está dizendo que vai para as comissões, é uma forma dele vender dificuldade. Mas ele não está contra a PEC e nos cálculos que a turma faz aqui, é esse que eu falei para vocês anteriormente. Mais vale mais recursos para a emenda no ano que vem do que ficar numa disputa aí para a presidência da República, que ninguém sabe qual vai ser o desfecho final. Tá. Deixa eu só voltar àquele meu segundo ponto, quando eu falei o seguinte. Por exemplo, a gente teve nos 32... Pegar um exemplo aqui, tá? Se quiser, a gente pode mudar de exemplo. Mas pegar o PSDB como 32 deputados, só que 22 só votaram a favor da PEC. A minha preocupação, de novo, voltando para a terceira via, essa preocupação, a leitura é que só desses 22 foram contemplados. Como é que eu posso ler? Porque a minha preocupação, assim, se eles não estão se conversando entre eles não têm uma unanimidade entre eles para votar uma PEC, né? Imagina para construir uma terceira via de forma organizada, né? Ou estou sendo um pouco radical nesse ponto, a gente pode ser um pouquinho mais otimista, ver um copo meio cheio em termos dessa organização do PSDB ou dessa terceira via. Pegando um exemplo aqui da votação, né? Eu acho que são coisas diferentes, tá, Marco? Uma coisa é a realidade aqui do Congresso, e essa realidade, como eu falei, se impõe a questão de ter recursos para levar o reduto eleitoral. Outra coisa é você organizar o partido nacionalmente para uma disputa presidencial. E lembrando, Marco, esse ponto que você traz é importante também, nem sempre quando um partido fecha uma candidatura, ele tem apoio em todos os estados do próprio partido. Há muita dissidência, tem vários partidos que conseguem levar ali uma candidatura, por exemplo, vou dar o exemplo do Aécio Neves quando disputou ali em 2014. Não foi todo mundo que fechou com ele, não foi todo o PSDB nacional em todos os estados que fechou com ele. O Aécio encontrou várias resistências e tem N exemplos disso. Agora, a grande questão hoje, e aí que é importante você estar colocando olhando para a terceira via, é o seguinte: o PSDB hoje está numa disputa tremenda interna para definir qual vai ser o nome, se vai ser o Dória e vai ser o Leite. Aquilo que a gente já tem chamado a atenção. Mais importante do que o nome que sair dessa disputa é a gente olhar para o mapa e ver o resultado dessa disputa interna. Se ficar muito dividido, a gente vai ter uma percepção, Marco, de que o vencedor pode levar somente metade do apoio nacional. Então, sim, e o que é isso? Metade dos estados estão apoiando o Leite e outra metade que foi derrotado, por exemplo, dando um exemplo, o outro metade que foi derrotado não vai apoiar o Leite. Vou inverter o exemplo. O Dória tem muita resistência em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral. A chance do Dória vencer a disputa no PSDB e ele não ter o apoio em Minas Gerais é gigantesca. Então, as realidades do Congresso são uma e as realidades numa disputa nacional são outras completamente diferentes. E o que normalmente se sobrepõe quando a gente vai para uma disputa nacional é justamente o dia a dia ali da política local. Dou esse exemplo de Minas Gerais, que eu acho que é um dos exemplos mais claros para todo mundo que está nos assistindo. Pode ser que o Dória vença dentro do PSDB, mas não conte com o apoio do partido do segundo maior colégio eleitoral, que é Minas Gerais, porque lá ele tem uma briga muito grande com as principais lideranças do PSDB. Aliás, Eric, essa é uma máxima, né, no PSDB, essas disputas internas e dissidência, é algo que acontece há anos, né? Isso tem até um nome, Gani, chama cristianização. O cara é alçado para ser a liderança,
mas não ganha o apoio da turma nas bases. Então o cara ele é cristianizado, ele é como se fosse levado à cruz ali. Vai lá, segue teu caminho, você é o nosso líder. Só que na hora que ele olha para trás não tem ninguém com ele. Perfeito. Ô Felipe, dá para fazer uma pergunta aqui pro Eric no estilo Cabral? Dá. Inclusive a gente já está indo pro final aqui do Eric, que ele hoje não pode ficar. Se não der, não tem muito problema, tempo, Eric. mas pode sim, claro. Manda ver. Vamos para a última, Eu estava aqui pensando, se por acaso passa PEC dos precatórios, Lira passa, vai para Senado para Pacheco, aí vem votação do Supremo semana que vem, Fux vai lá, bota em votação, abre tudo, abre as contas, pode ter retaliação no Senado ou como é que vai dar rode ou não isso daí? Chances grandes, viu, Gani? É porque é aquilo, o que está sendo colocado em jogo é jogar à luz como foram a distribuição de emendas nos últimos 2 anos. E a gente está falando em cerca de 28 bilhões, tá, gente? Nada menos, nada mais do que 28 bilhões que foram distribuídos entre os parlamentares, e aqui todo mundo tem o mesmo peso na hora de votar, mas pode ter tido um peso diferente na questão da distribuição de emenda. Então, é sim possível que na hora que essa caixa preta for aberta, isso cria bastante impacto no Congresso. Qual é o melhor dos mundos, Gani, para o Lira? Qual é o melhor do mundo para o governo nessa questão da caixa preta? É o seguinte, é o Supremo decidir que vai ser jogado luz sobre essa caixa preta vai ser aberta, mas só daqui para frente. Esquece o passado e aí ninguém fica chateado com o que aconteceu no passado, porque ninguém vai descobrir o que estava ali na caixa preta no passado. Então, há essa solução também, é uma solução que é cabível de olhar assim, beleza, vamos agora ser transparentes, mas só daqui para frente, e aí volta um pouco a rotina como era antigamente, que quando todo mundo sabia como era distribuídas as emendas. Fechou então. Valeu. Ô Eric, obrigado então pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Se tiver novidades aí, conta pra gente e a gente espera você outras vezes aqui o mais breve possível pra gente continuar esse papo. Um abraço pra você, bom trabalho aí. Obrigado, Felipe. Amanhã, 11h30, a gente vai estar com o Marco de novo no programa dele, que a gente batendo papo, falando um pouco aí dos resultados do dia de hoje. Obrigado, Gani, pelas perguntas. Obrigado, Marco, também pelas perguntas. E obrigado pela audiência da turma. Um abraço. Valeu, abraço. Eric DK, direto de Brasília, lá trazendo todas as informações, a movimentação dessa questão da PEC dos precatórios. Eu tenho uma pergunta aqui para o Alan Gani e também para o Marco Saravalli, porque a gente está vendo basicamente aí, pelo que o Eric trouxe para a gente, pode ser que a PEC seja aprovada no segundo turno, vá para o Senado e aí tenha o seu curso, né? A gente viu que essa PEC trouxe bastante volatilidade, bastante oscilações aí, muita incerteza, mas eu queria saber, depois que isso acabar passando, né? Se a PEC passar hoje, for para o Senado, seria uma página virada ou a gente ainda pode ter mais incertezas na visão de vocês? A Bolsa ainda pode sofrer algumas oscilações. Eu sei que o Marco está otimista com novembro, mas a gente pode ter uma oscilação aí no meio do caminho com o avançar dessa matéria aí lá no Congresso. Vocês veem algum tipo de incerteza ainda? O investidor fica com aquela pulga atrás da orelha, passou, mas será que vai ter mais coisa? Será que vai vir mais algum tipo de responsabilidade diferente? Como que vocês veem esse impacto, né, para o mercado, o que a gente está vendo aí que acabou tendo bastante insegurança diante dessa discussão toda? Manda. Vai eu ou vai você? É o Gani, né? Olha, eu acho o seguinte, quem vai decidir isso, eu acho que isso não está no preço ainda, toda a questão dos precatórios eu acho que já foi para o preço, tá? Uhum. Agora, quem vai decidir isso vai ser o Supremo, então eu acho que a resposta que o Eric deu ali mata a charada, que é, se o Supremo entender que daqui em diante, né, as emendas do relator, o que foi chamado, apelidado de orçamento secreto, deverá ser aberto e ter um critério de transparência, não afetará. Se o Supremo decidir que essas emendas que foram feitas no passado, esse orçamento secreto, forem abertas, aí pode ter retaliação no Senado, mesmo que seja do interesse dos senadores
receber emendas, enfim, dos parlamentares, mas pode ter dificuldade aí para o governo e aí penalizar a Bolsa. Então, é difícil a gente dizer o que o Supremo vai fazer aí, tem que pensar aí, né, pra gente discutir aí com o Eric. Pelo que a gente conversou com o Eric, não deu, aliás, ficou faltando essa pergunta, né, talvez amanhã aí o Saravalho, a gente faz na segunda, né, o que tá mais propenso para o Supremo fazer. Agora, se for no primeiro cenário, aí não atrapalha a Bolsa. Concordo. E assim, Felipe, é difícil acreditar assim, em maiores estresses, né, em relação a esse tema. É lógico que tudo pode acontecer e a gente já viu no Brasil no passado, não muito distante, que a gente chegou nesses juros, né, o ganho de 4%, 5% real, né, acima da inflação, e todo mundo fala, pô, mas não tem mais como piorar. E a gente piorou, a gente fez, a Selic subiu, chegamos a bater 7%, 8% ali de juros real, isso há muito pouco tempo atrás. Mas eu acho que grande parte já está no preço. Inclusive o mercado vem se estressando, né? Desde a última reunião do Copom, também não há muito tempo atrás. E o mercado de DI, principalmente, acho que o Cabral, aqui no meu lugar, consegue com mais qualidade, mais informação, enfim, olhar um pouco para essa curva de DI, mas o mercado já vem precificando o aumento de 200 basis points para a próxima reunião, de 2%. Por que o mercado vai precificar se realmente estressar ou tiver algum cenário pior? Pô, vai estressar 300 basis points na próxima reunião? Eu acho que não, o mercado já está colocando na conta, né? E aí o inverso é verdadeiro também. Em dias como hoje, a gente não tem nada excepcional, mas a gente pode ver uma melhora marginal, né? Então, fechando um pouquinho a curva, como o Gani falou, se tiver uma leitura, beleza, pessoal, vamos todo mundo aqui conversar e vamos entender que daqui para frente, uma regra nova, tal, vamos tentar, né, agradar um pouquinho a todos. O mercado entende, vamos jogar, né, vamos agradar umas eleições, o curto prazo, médio prazo, longo prazo, todo mundo volta a se conversar e o mercado até pode ter alguma leitura positiva. Então, eu acho que eu sou um pouco mais otimista. Não, eu acho que até se o Supremo decidir de que a partir de agora o orçamento deverá, essas emendas do relator, né, o orçamento secreto deverá ser aberto e não retroativo, eu acho que isso é muito positivo, porque é transparência nas contas públicas. Eu acho que o mercado reage bem duplamente, né? Reage bem pelo primeiro motivo, que não é nobre, que não vai ter retaliação na PEC dos precatórios lá no Senado, ou diminui pelo menos essa probabilidade. E o segundo motivo é que daqui para frente há uma transparência maior nas contas públicas. Maravilha. O Júlio falou que, como diz o Cabral, o mercado só quer um número, maluco. É só um número. Só um número, só um maluco. Número. Põe o número na mesa, Você tá maluco. de brincadeira, Bolsonaro. Você só... É só um número, maluco. Não quero mais nada. Pô, você vai... O Cabral. Mas essa questão aí, o Marco, que você falou, né, da curva de juros aí, dando uma segurada, o juro futuro dando uma segurada, o dólar hoje também parece que deu uma segurada aí, tá caindo 5,50 agora, pelo que eu tô vendo aqui. Isso aí é uma conjuntura, né, que acaba trazendo esse ânimo. Aí a bolsa vai lá e já sobe 1,40 também agora. Enfim, é uma série de fatores que vão se alinhando ali, o alinhamento dos astros, dos planetas, e o mercado vai ficando um pouco mais otimista, né? E aí a gente vê, o próximo assunto que eu queria entrar agora, a gente vê algumas empresas de varejo principalmente, Magazine Luiza subindo quase 11%, Via subindo 7,37%, Americanas, que estava num movimento muito de baixa ali, subindo quase 10%. Enfim, diante de toda essa conjuntura aí, alguns setores que estavam problemáticos ali começam a dar pelo menos um sinal ali, não sei se de recuperação, mas pelo menos hoje o retrato é que as coisas estão funcionando bem para elas, né? Tem esse movimento de percepção de risco menor, juros ajudando, mas também teve uma publicação de uma consultoria aqui do setor recentemente. E, de novo, eu acho que o ânimo está muito rápido, né? Ou seja, a gente estava otimista até março, abril, de uma forma exagerada, no final do ano passado, e depois a gente começou a ter uma onda de pessimismo. Então, eu acho que também para a gente ficar um pouquinho menos pessimista ou virar a chave para virar um pouquinho otimista, também é possível. E aí vieram esses dados aqui de
dessa consultoria para o varejo, mostrando que o varejo, esse final de ano, tende a ser um Black Friday, enfim, tende a continuar bastante forte. Mostrando que as empresas listadas estão bem, deve ter forte crescimento, e aí ajudando um pouco com esse fechamento da curva, as ações subindo. Aí, como você falou, as ações, elas estão tão, a gente diz, amassadas, né? Que quando ela sobe, não sobe 1%, 2%, né? Pô, a gente está falando de uma das maiores empresas do Brasil, Varejistas Brasil, a ação subindo quase 11%, Magazine Luiza agora. A Mer3 subindo quase 9%, Via subindo quase 8%, né? Pô, num dia só, e tá muito assim, né? Cai 5% num dia, sobe 8% no outro. Isso é risco, né? Isso é incerteza. Não só, pô, hoje é bom, tá recuperando. Pô, mas essa incerteza, subir 8 e cair 10 no outro, depois sobe 15, é muito ruim para o investidor, essa imprevisibilidade. É melhor cair 1, depois sobe 1,5, depois cai 2, sobe 2,1. Isso é o que não acontece no Brasil, né? Então, o investidor, a gente olha muito para o retorno, né? Mas a gente tem que olhar muito para o risco, né? O risco de se investir aqui no Brasil ainda é muito grande. E essa oscilação não pode estar... Algumas, exagerando aqui, mas está aparecendo algumas criptomoedas, né? Sim, essa oscilação absurda. Mas hoje, felizmente, estamos no campo positivo das empresas de varejo. Mas depois eu vou pegar o dado certinho dessa consultoria, que foi publicado hoje. 6 bilhões, aqui. Marco. Oi? 6 bilhões de vendas na Black Friday, a projeção. Expectativas, né? Isso, exatamente. Então, expectativas muito boas para as vendas e mostrando que também as companhias estão fazendo lição de casa. Então, vem crescimento de receita, vem bom comportamento de margem, né? Lógico que é crescimento, as companhias também precisam estar com uma boa estrutura de capital, ver se está preparado para esse crescimento, mas os números vêm bons, né? A gente não pode falar que a gente está em abril de 2020, não, a gente está em novembro de 2021, já passou mais de um ano, é um outro cenário, as companhias estão diferentes, estão em outros momentos, o custo de capital está maior, mas as companhias também estão bem melhores do que há um ano atrás, do que mais de um ano atrás. Então, um dos setores que acho que pode puxar o Ibovespa para cima no final de ano é principalmente o setor de varejo, né? E queira ou não, por mais óbvio que pareça essa informação, o que eu vou falar agora, mas ele acontece. Né? Todo mundo sabe que o varejo vende em novembro e dezembro, né? Tem empresas, às vezes, que 60% da receita dela se concentra num mês, né? No mês de dezembro, final de novembro e dezembro. Quantos por cento, Marco? Eu não ouvi, desculpa. Às vezes 60% de uma companhia, de uma receita de uma companhia. É lógico que depende da companhia, depende um pouco se a companhia usa as outras datas, como Dia das Mães, Dia dos Pais, enfim, todas as outras datas festivas. Mas tem empresa que concentra quase toda a receita ali no final do ano, nos últimos 2 meses do ano. Mas aí sempre vem, principalmente em anos de recuperação econômica, e as ações sobem. Então, tem essa sazonalidade na receita e a sazonalidade nas ações também. E como as ações foram muito impactadas negativamente antes, né? Eu acho que pode ter um repique aí. Porque vamos pegar aqui um exemplo, né? Até um exemplo aqui da Via Varejo, um caso clássico. Pô, Via Varejo está 7,60, né? Para subir para... Não acho que vai subir tanto assim. Mas para subir R$10, o papel ele já teve... 16. Já teve um target price aí de R$20, né? Então, pô... Está 7,60 o papel. Hoje teve uma revisão, né? Tivemos algumas revisões aí hoje, recentemente, particularmente. De 20 para R$8. Exato. A revisão do target price. E aí, de repente, muda o cenário, a gente tem um cenário talvez um pouco mais otimista, aí muda de 8 para 15, aí passa 6 meses, muda de 15 para 5, né? Então até as revisões são radicais, né? Eu tenho uma dúvida, né, Marco? Você falou, fica muito difícil, né? A 7 e pouco, fica muito difícil chegar a R$20. Aí o banco, a empresa lá, revisa o target price para 8. Pô, é mais fácil de chegar. E quando chega, fala, não, a gente reviu porque, né, as condições, a conjuntura, o cenário estava vendo isso, então a gente acertou. Então, vai para R$8, revisa para 9,25. Aí né? Chega. Vai revisando aos poucos, né? Eu acho que assim, tem uma frase que eu acho que é bastante comum. O analista ele nunca quer estar não correr esse risco sozinho, isolado, né? Então, por exemplo, ele pode ter o mérito. Imagina que assim, ele deixa lá o target dele de R$20. E vamos supor que vá para R$20 daqui a 6 meses.
Pô, ele ganhou sozinho, ganhou na loteria, né? Todo banco vai querer contratar esse analista, fazer, pô, caramba, o cara acertou sozinho. Mas também ele não quer errar sozinho, Sim. né? Então, qual que deve prevalecer? Ele vai ficar com medo de errar sozinho ou ele vai querer levar o mérito sozinho? Então, ele acaba indo para a média, né, que a gente diz, né? Convergindo, e aí ele fala, pô, mas qual que é a média? A média está revisando ali para 10, 12 reais. Pô, então eu vou para lá. Ele prefere estar num call, numa recomendação, todo mundo junto, do que ter a possibilidade de acertar sozinho, né? E não correr o risco de errar sozinho. E aí começa um revisar para baixo, dois revisar para baixo, todo mundo revisa para baixo e ele acaba revisando para baixo, né? Isso é uma percepção que eu tenho particularmente, principalmente ali quem emite opiniões, relatórios. Eu particularmente também já vivi um pouco disso. Mas isso tem essa percepção de convergência média também nas recomendações dos analistas, né? Eu já trabalhei numa consultoria, Saravalli, é tão verdade que a gente brincava, fazendo piada com a gente mesmo. Não, vamos ficar do consenso dos covardes, né? Que era justamente cair na média. Não vão ser muito ousado, não, que senão... E às vezes, eu não sei, Gani, você até pode falar que os bastidores, mas também deve acontecer em economia, em projeção de câmbio. Total, era numa consultoria econômica, por sinal, o meu exemplo. A gente fala bastante aqui, né, Gani, daquela profecia autorrealizável lá, né? O mercado, ele tá sempre... não, será que vai subir um? Vai subir um? Não, vai subir 1,5. Aí todo mundo vai revisando. Ou o PIB, né? A gente fala bastante do PIB. Não, tá caindo a revisão do PIB e tudo mais. Você vê o foco, o dólar é muito assim no Fox. Ficou lá 5,20, o dólar já tava, sei lá, 5,60, né? Aquele 5,20 parado. Aí, de repente, todo mundo revisa para 5,50, né? Da próxima. Ô Gani, mas o Marco estava falando aí a questão do varejo, eu queria entrar num assunto também de varejo, porque a gente sabe que o impacto da inflação acaba trazendo consequências para esse setor. E lá nos Estados Unidos a gente teve a inflação do produtor, mais ou menos ali no consenso, e a gente sempre fica de olho lá fora, de repente, nas movimentações, né? Todo mundo achando que é transitório, a inflação lá no consenso não veio tão acelerada e tudo mais. Você acha que essa questão de inflação, por mais que a gente saiba que esteja elevada, por mais que a gente saiba que possa aumentar um pouco ainda mais ainda aqui no Brasil, isso vai impactar nesse setor? Vai, de repente, até como perguntou aqui o Felipe, vai acabar impactando, o especulador falou, vai impactar nos próximos meses desse setor aí, essa questão inflacionária? Sim, pode ter um efeito a curto prazo, mas eu estava até, enquanto Saravalli falava, lembrando, por exemplo, na época lá 2006, 2007, crescimento muito forte, né, de empresas de varejo e tudo mais, Felipe. E os juros naquela época era muito mais alto do que é hoje, né? Penalizando o consumidor por outras circunstâncias. Né? A inflação também, a gente não falava numa inflação, numa meta ali de 4,5%, né? Não lembro exatamente quanto que era a meta naquela época, mas a inflação rodava também mais alto. E assim, o Brasil sobreviveu, essas empresas sobreviveram com juros mais altos e até uma inflação mais elevada. É claro que quando a gente está nesse movimento, né, de alta de juros, alta de inflação, a gente até esquece que essas empresas conseguiram performar com juros altos e inflação mais elevada. Então, eu acho que assim, a curto prazo pode sim ter algum efeito, né, à medida que a inflação diminui o poder de compra da população, mas eu vejo que a inflação, ainda bem, né, é algo que é controlado no Brasil, que o Banco Central consegue aí retomar as rédeas da inflação, né? Então eu vejo que o Banco Central, que foi bastante criticado pelos juros a 2, uma situação inédita, tudo mais, mas ele agora está correndo atrás aí deste prejuízo, fazendo a sua lição de casa, sendo até bastante duro, né, nas entrelinhas ali em relação ao governo, né, na parte fiscal, e tem subido juros e tudo mais. Eu acho que isso, num prazo mais elevado, a inflação tende a ficar próximo da meta, né? Mais ancorada. E aí beneficia o setor de varejo. Então eu acho que pode ter aí algum efeito de curto prazo e que, como o Saravalli falou, talvez esse efeito dessa inflação mais pressionada no curto também seja contrabalançado pelo efeito de final de ano, de aumento de compras de Natal, Black Friday e tudo mais, né?
Então eu acho que a perspectiva num horizonte mais longo para o varejo, ela é bastante positiva. Maravilha, é isso aí. Vamos mudar de assunto? Falar aqui sobre alguns resultados que saíram entre ontem e hoje, principalmente dos bancos, né? A gente viu o Banco do Brasil, a gente viu o BTG divulgando o resultado hoje pela manhã também. O BTG que ressaltou aí que o desempenho se mostrou sólido, consistente, né? Que os ativos sob gestão cresceram 71% na comparação anual, né? Diz que tem ganhado participação no mercado, principalmente no setor de varejo. E aí eu estava dando uma olhada, o BTG hoje parece que não está animado com esse resultado aí, né? O BTG, cadê aqui, ó? Caindo quase 3%. E já o Banco do Brasil, que trouxe o resultado bom também, né? Veio acima do consenso do mercado, já está subindo 0,5%. Queria que vocês falassem um pouquinho aí o que vocês viram desses resultados, como que vocês avaliam aí esses números dos bancos, né? Que tem vindo fortes os números, né? Como que vocês veem esses resultados aí, o Marco e Gani? O engraçado é que tem ação, empresa que tem entregue ótimos resultados. É uma doideira. E as ações caem, né? Tem ótimos resultados, as ações sobem 1%. Tem empresa que entrega resultado ok, né? A ação cai, enfim, tem uma dinâmica ali própria, né? Até até interessante, eu não estava acompanhando, Felipe, as ações do BTG hoje, particularmente nesse momento, né? E o resultado foi excepcional. Sim. O resultado está muito bom, né? Do banco. Se a gente comparar todos os indicadores, é um baita banco. Não estou falando aqui de valuation, de preço, sim, se é justo ou não, se deveria subir ou não. Mas os resultados são bons, né? São espetaculares, está crescendo, rentabilidade, ROI. E quando a gente fala de BTG, eles estão crescendo em várias frentes diferentes. Assim, tem um risco de execução, mas eles estão conseguindo executar e entregar de forma, né, eficiente. Não adianta só crescer, vamos para o varejo, vamos, né, e destruir valor para acionista. Não, eles estão crescendo, gerando valor para acionista. Então, estão entregando um baita ROI ali, crescimento muito bom. Até tem uma disputa em alguns indicadores ali com a XP, e eles falando, não, realmente a gente sabe fazer, já passamos de algumas métricas ali a XP em determinados negócios, determinados indicadores, e é muito bom, né? Agora, por que a ação vai cair hoje? É difícil entender essa justificativa. Até precisava ver aqui o que foi dito. Eu acompanhei algumas falas da teleconferência, mas não vi nada surpreendente, positivo, negativo. Foi mais um tom positivo. Mas a gente viu isso, né? O Bradesco, resultado também positivo, foi bom. As ações dispararam no dia, né? A gente teve Banco do Brasil aqui, resultados até que vieram cerca de 10% acima das expectativas do mercado, né? Mas também é um ativo muito descontado, Banco do Brasil. Então depende um pouco da sua métrica. Eu acho que existe um consenso de mercado, né, para uma avaliação mais tradicional, vamos dizer assim, que as ações de bancos estão baratas, né, aqui no Brasil. Agora fica a dúvida realmente se tem argumentos para reduzir esse desconto, como é o caso do Banco do Brasil, por exemplo, né? Mas a gente segue com informações também, falando de um assunto completamente diferente, mas dentro dos bancos, a gente segue com a rotina aí do IPO do Nubank, né? Que deve ser chamar muita atenção. E a princípio parece que realmente está sendo bem sucedido, bem aceito, né? As informações, tem saído todo dia informações novas desse roadshow, dessa tentativa de precificação. E parece que vai ser realmente bem aceito, né? Esses preços aí que eles estão testando lá fora. Mas muito interessante. Mas assim, BTG ainda tem espaço muito para crescer. Eu só tenho algumas preocupações em relação ao BTG, particularmente, porque a gente sabe que esse banco, né, depende muito de uma linha que a gente chama ali de IB, né, Banco de Investimento, né, Investment Bank. Tem uma dependência grande. E esse ano foi bom, né? A gente teve vários IPOs. Agora, 2022, pessoal, ano de eleições, você colocar um IPO, ou acontece o IPO, né, tudo vai acontecer em janeiro, fevereiro, março,
né? Depois, perto das eleições, pessoal, o investidor não quer tomar decisão, então fica muito mais difícil. A gente fala, fecha as janelas do mercado de capitais e fica mais difícil fazer um IPO. Banco BTG, assim como o XP, outros bancos, né, tem uma linha importante ali do mercado de capitais, né? E não acontecendo isso ou diminuindo essas ofertas, provavelmente tem essa preocupação. Mas ao mesmo tempo deve crescer em outras linhas de negócio, né? Concordo, né? O BTG aí um gigante aí do setor e é algo muito estranho. Também me chamou a atenção porque eu comecei a ler o próprio release do BTG, né? Os números surpreendentes, muito bons. E aí eu olho a bolsa, né? Ele na bolsa ali e o preço caindo. Então foge de alguma explicação racional. Agora, diferente do que foi o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil já trouxe números bem bons, né, Felipe? E aí sim seguiu a lógica, aí reagiu positivamente, porque mostrou crescimento de receita, diminuição de inadimplência, aumento também do índice de cobertura, de provisionamento em caso de inadimplência, diminuição de custos administrativos e o Banco do Brasil com risco político, né? Que o BTG não tem, ou tem menos, né? Porque também está no Brasil, mas tem menos, claro. O Banco do Brasil, o governo é o maior acionista, então aí reagiu super bem. Então essa aí fica aí para quem está fazendo ou TCC ou trabalho de mestrado ou doutorado, estudar isso, porque em alguns resultados positivos, duas empresas vem o resultado positivo, uma cai, a outra sobe. Fica a minha sugestão aí. Você vê que a gente no marketing aqui dá várias ideias para o pessoal da academia, né? Total. Marcos Saravai falou sobre o estudo de uma carteira composta com criptomoeda e urânio, para provocar ali a academia, e o Gani falando desses resultados também, né? Então imagina só o Gani, uma carteira com urânio, criptomoeda e estatal, né? Só para fazer uma... contrabalancear. Só para fazer um bem bolado ali. Vamos até dar Mas você sabe qual que eu falei? Um nome para essa carteira, né? Pois é. Carteira explosiva, não sei, precisa dar um nome. Explosiva é boa, por conta do urânio. Explosiva em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Mas você sabe qual é o problema assim, de estudo acadêmico e tal? Quando você vai fazer, você não tem... primeiro, você não tem garantia que ele vai ser aprovado, porque passa por uma revisão entre os pares lá, e revisão a sexo, a gente chama de blind referee, né? E aí é muito trabalhoso e não tem retorno financeiro. Então, o incentivo o cara tem que ser ali, ou tem que estar no doutorado, porque aí ele é obrigado a, né? Ou já está numa universidade onde ele também tem uma pressão por publicação. Mas senão você não tem muito incentivo não, né? Diferente dos Estados Unidos, que o incentivo é alto. Pagam bem para você publicar. Não, e aqui também acontece um pouco, mas lá nos Estados Unidos é muito comum, né? Ele sai da academia e é contratado ali por um grande asset e se aposenta numa gestora, pagam rios de dinheiro para ele ir para uma gestora, né? É isso aí. Aqui tem, mas é numa escala bem menor. Bem né? menor. O Felipe Dias, ele comentou o seguinte, ele deu alguns dados aqui do Banco do Brasil, falando que cresceu o crédito rural, falou também sobre o PVP. Eu estava vendo aqui dos resultados também que aumentou margem financeira, aumento de receitas com prestação de serviço. E ele falou o seguinte, diminuiu o índice de Basileia. Eu li isso hoje de manhã quando eu estava escrevendo a notícia sobre o Banco do Brasil e algumas pessoas destacaram essa diminuição do índice Basileia. Qual que é a importância disso aí num banco? É relevante essa diminuição desse índice? É uma informação importante para ver? Porque eu vi algumas pessoas destacando isso. É relevante, o Gani, Marco? Até assim, falando de uma forma bastante simples, né? Imagina que assim, um banco, uma das grandes dificuldades de se abrir um banco tradicional, né, diferentemente das fintechs, até tem muito dono de banco aí que critica as fintechs, porque as fintechs a gente chama de asset light, né? Ou seja, você não precisa de tanto patrimônio, tanta grana ali parada, né, em termos regulatórios, para realmente se precisar de algum caso extremo,
Então você precisa de um patrimônio mínimo. É basicamente isso, né? De uma forma bastante simplista. Você precisa de um patrimônio mínimo ali, principalmente no setor financeiro, para você garantir, né, determinados momentos, né, de liquidez, enfim. Então se você emprestar para o Felipe, que é um bom pagador, então emprestou R$10 para o Felipe, então você só precisa de 50 centavos ali de garantia. Pô, vai emprestar dinheiro, R$10 para o Gani? Não. O Gani é ruim, é um pagador ruim, então você vai precisar de R$5 de garantia. Então você tem que ter R$5 parado ali no seu patrimônio, já que o Gani é um mau pagador. Então é basicamente uma forma simples do Banco Central ali regular e falar, pô, realmente está preparado, esse balanço está sólido mesmo. E a leitura tem umas críticas em relação a isso. Uma preocupação, Felipe, que a gente tem é quando a gente olha para trás, né, olha nos governos anteriores e utilizava-se muito com objetivo político, até mesmo meio que ali aqui o Gani vai me chutar a canela, mas é meio como se fosse uma política meio monetária ali, ou enfim, utilizando para outros objetivos que não sejam realmente a rentabilidade do banco, né? Então vamos supor assim, pô, eu vou emprestar para o Gani, mas o Gani precisa de R$10. Não, mas eu vou emprestar R$100 para ele, né? R$200 para ele. Que é um pouco assim, exageradamente, um pouco que aconteceu talvez com a crise do subprime, assim, pô, foram classificando pessoas, de certa forma, maus pagadores. Não, mas ele tem ali uma garantia, tem uma bicicleta, vamos emprestar dinheiro para ele. E essa é a preocupação, tá bom, Felipe? A gente olhar um pouco para trás talvez seja a minha preocupação, pô, mas será que realmente o banco ele está respeitando os seus limites, ele está emprestando dinheiro, está voltando ao que já foi no passado? De novo, longe de ser o que aconteceu, mas talvez essa seja uma sinalização. Sempre quando a gente olha para a Basileia, né, todos os bancos são bastante confortáveis, mas acho que é um pouco olhar para o que foi o passado, né, não muito distante de alguns bancos, principalmente o Banco Brasil. Essa preocupação, pô, será que o banco vai se preocupar com ROI, né, rentabilidade? Ou seja, eu quero o acionista de banco, quanto maior o spread, melhor. A gente está olhando aqui como dono de banco, como banqueiro, né? Não como bancário, como banqueiro. Então, banqueiro, quanto maior o spread, melhor. Agora, tiver alguns momentos, empresta R$10 e me devolve. Se você me devolver R$9,80, tá ok. Né? Então, o banqueiro não pode pensar dessa forma. O banqueiro ele pensa, me empresta R$10, você me devolve semana que vem a R$15. Esse é o trabalho de um banco, né? Então, essa preocupação talvez seja olhar um pouco da rentabilidade, um pouco da Basileia, aí, dessa folga, né, no balanço do Banco do Brasil. Eu acho que longe de ser uma proxy do que já aconteceu, mas todo trimestre, acho que todo analista de banco, ele para e olha, né, os índices de Basileia aí dos principais bancos. Isso é padrão, né, tem que passar por essa linha. Né? A gente acaba não olhando no nosso dia a dia, mas a analista de banco tem que olhar essa métrica aí que é muito importante. Boa. Ô Marco, o pessoal está me corrigindo aqui, o Rui das Neves falou que o índice Basileia imobilizado diminuiu a média de Basileia. Agora que eu fiquei sem entender mesmo, porque eu li a pergunta, mas você explicou muito bem, Marco, você me deu uma grande visão aí sobre o que é esse índice. A única coisa que eu fiquei sem entender é se o Banco do Brasil tinha aumentado, diminuído ou se o que tinha acontecido. Mas eu li hoje de manhã sobre isso. Enfim, seguimos aqui a nossa programação. Mas realmente, Felipe, não é algo simples de ser entendido. Sim. E tem várias métricas dos órgãos reguladores, né? E dos próprios bancos também. E é sempre uma métrica, porque assim, o índice de Basileia também, pessoal, a gente precisa ter o seguinte, não é porque diminuiu que piorou e aumentou que está melhor, né? Também a gente tem que pensar o seguinte, banco também, ficar dinheiro parado no caixa é ruim, pessoal. Banco perde dinheiro se tiver R$1 ali no fechamento do dia. Por isso que existe o interbancário todo dia ali pegando fogo, né? Um pegando o dinheiro do outro, prestando para o outro. Então, também você não pode ficar sobrando dinheiro e também você não pode correr muito risco do dinheiro do acionista, né? Essa é a preocupação, talvez seja. Né? Que chegou a ter ali no momento ali do governo da Dilma, principalmente, o Banco Brasil, nessa situação, vai ter que chamar capital, vai ter que chamar dinheiro novo, vai ter que botar... acionista, tenho que botar... Essa talvez seja um dos receios do passado, né? Como aconteceu, por exemplo, com outras companhias, tá? Então, por isso que é importante para qualquer banco. Mas no caso do Brasil, tem aquele receio, mas e se o banco estiver longe, não é a situação atual?
precisar chamar capital, chamar o acionista, ligar, falar, manda mais dinheiro que a gente não vai dar conta, né? Então essa é a preocupação, tá? Combinado, fechado então. Essa foi a visão do Marco Saravalli aqui, o pessoal falando bastante coisa. Enfim, vamos... Olha só, faltam 10 minutos para a gente encerrar já o nosso programa aqui. E olha que a gente tem bastante coisa para falar ainda, viu? Vocês topam ficar até umas 6 horas aí com a gente? 6 horas de hoje? Ou vamos já até quinta-feira? Ah, até quinta? É. Não, até quinta não dá, porque amanhã tem portfólio global, né, Parada, Dani? não, vamos... 6 horas da Nossa, tarde. tem que... Sem parar. E hoje você está daqui a pouco aí, ô Marco, com o nosso querido Analytics. Exatamente. Sim ou não? Exatamente, Sim, daqui a pouquinho, 18 horas. O Marco, você estava falando, né, de emprestar para mim, para o Gani. Eu só estava esperando a repercussão aqui no chat, porque segundo o Cabral, o Gani tem crédito ilimitado, né? Emprestar para o Gani, ao invés dos 50 centavos que você citou aí, acho que ia precisar de meio centavo. Vou pedir para o pessoal do chat aí me emprestar dinheiro. Aliás, os apelidos que eles deram para a carteira explosiva com urânio foram ótimos. TNT-11. TNT-11. Talibã. Você viu, carteira Maré a Turbo. Maré a Turbo. Maré a Turbo. Essa aí eu quero só ver. Mas vamos entrar no último assunto então, vai, já que a gente tem um tempo limitado aqui, podia ser ilimitado, como o crédito do Gani, mas o nosso tempo é limitado. E a gente tem, amanhã, a gente tem aqui na programação da BMC News, a partir das 8 horas da manhã, a temporada de balanços, porque hoje à noite sai o resultado da Taurus e amanhã vai ser a primeira vez que os diretores da empresa vão falar, né, sobre esses resultados. A videoconferência, né, de resultados vai ser aqui na BMC com a apresentação da Débora Oliveira. Marco Saravalli vai estar por aqui também. E aí eu queria aproveitar, deixar esse espaço aqui para perguntar para o Marco e também para o Gani a visão deles aí sobre a Taurus, o que eles veem aí sobre essa empresa e as expectativas também, né, já que daqui a pouco sai o resultado. Quais são essas expectativas, o que vocês estão projetando aí para a Taurus nesse terceiro trimestre? Bom, até vou dar uma conferida, uma colada aqui para ver como é que estão as ações nesse momento. Acho que estava 0-0, né? Exatamente 0-0 nesse momento. 0-0 mesmo. A gente teve uma alta nesses últimos dias da ação, mas é uma ação particularmente menor, né? Fora do radar, uma small cap que a gente cobre lá na Sara Invest, acompanha oficialmente. A gente tem cobertura oficial no papel e os resultados vêm bons, né? Eles podem até, na nossa opinião, surpreender positivamente. Porque lembrando, eu acho que até vou passar a bola aqui para o Gani no lado macro, mas acho que o que as pessoas não perceberam, o investidor de ações não percebeu, está percebendo no resultado, né? Mas a gente teve um câmbio surpreendentemente alto, né? Até é um lado ruim, mas tem um lado bom no resultado das companhias que exportam, que depende fora do Brasil. Então a média do câmbio foi muito alta, ninguém esperava esse câmbio médio e a minha visão também, a gente está já quase caminhando para metade do quarto trimestre do ano, né? Ou seja, já passaram aqui 45 dias quase caminhando, né, para metade do quarto trimestre. E o câmbio continua alto, né? E aí, fazendo só uma continha aqui, que a companhia decidiu lá no terceiro trimestre, no começo do terceiro trimestre, ela falou assim, ela pensou na cabeça, pô, esse câmbio, quanto mais alto para eles ganham mais dinheiro, mais baixo eles ganham menos dinheiro, né? Então todo mundo projetando o câmbio a 5,30, 5,20, 5,10, 5 reais. E eles falaram assim, pô, se a gente tem um espaço para aumentar o juro, o preço, né, o ticket médio, a gente vai ter que compensar essa possível queda do câmbio no ticket médio, já que a gente tem espaço para aumentar o preço lá fora. Então eles aumentaram em cerca de 10% o seu preço médio nesse terceiro trimestre, passando ao longo do trimestre, né? Não é de uma vez só. É produto por produto, tem que passar pelo estoque, enfim. E aí, a gente teve 10% de aumento nos preços, né, da Taurus, lá em média, só que o câmbio médio não caiu. Na verdade, o câmbio médio foi maior ainda, né, continuou muito alto. Então, só para olhar para essas duas contas, né, a gente vai ter uma receita muito alta. E quando a gente fala de preço subindo, pessoal, imagine que é o seguinte, se você não teve aumento no seu custo, né, se você só decidiu aumentar o preço porque você estava muito defasado, isso vai tudo para o seu caixa, né? Isso vai tudo para
para sua margem, para sua rentabilidade. Então, como a companhia estava atrasada, estava defasada no preço, ela repassou esse preço e vai passar agora 100% no resultado desse terceiro trimestre. Então, essa leitura. Estou falando aqui de 2 pontos simples, né? É um caso particular, é um caso que talvez, né, Gani, o americano entenda muito melhor desse segmento do que nós brasileiros, né? O brasileiro não aceita na média muito bem esse mercado, né? Mas lá nos Estados Unidos é um mercado muito bom, muito regulado, né? É um mercado de pessoas físicas principalmente, é um mercado que cresce muito forte, vem crescendo muito forte. A pandemia ajudou esse mercado, ou seja, ele tem um efeito ali de percepção de insegurança, né? Ou seja, quando vem aumento de desemprego, acaba acelerando, né, esse mercado de armas leves, que a gente chama nos Estados Unidos. Então, em resumo, vem resultado bom por aí na companhia. E o mercado, para essas empresas exportadoras, acho que não está colocando esse câmbio, né? O câmbio realmente muito alto e muito favorável para as companhias que exportam no terceiro trimestre, acho que no quarto trimestre também, né? Não deve mudar. E lembrando que em 2005, o brasileiro, Saravalli, só um ponto aí, ele queria este mercado brasileiro, ele votou pelo referendo, né, em 2005, votei lá também, você deve ter votado, né, querendo esse mercado, mas aí passou, a população ganhou, mas no tapetão inviabilizaram. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, e os custos da Taurus, Saravalli? A gente tem dolarizado ou não? A gente tem, uma certa forma, custos dolarizados, né, assim, então a parte de metal, né, vamos dizer assim. Então, de certa forma, são dolarizados, né? Mas tem uma parte também em custos em reais. Então, pegar mão de obra, enfim, energia. Então, tem realmente essa preocupação também, né? Não é que a companhia não teve aumento de custo, também teve aumento de custos também. Mas, de certa forma, isso tende a ser repassado, vai sendo repassado para o preço, mas com certeza também teve aumento de custos, né? Principalmente na parte metal, né? de metalurgia, né? da companhia. Lembrando que a companhia, alguns anos atrás, era conhecida como Forjas Taurus, né? Então tem todo esse processo também, que hoje diminuiu bem, mudou muito, né? O processo fabril, mas era muito ali na forjaria, né? Então teve também pressão de custo, então não é simplesmente só lado positivo. Né? Ou, por exemplo, Marco, então quer dizer que eu pego esse 10% de aumento aqui, mais o câmbio, tudo isso é gerar EBITDA na veia? Não, ela teve também aumento de custos, né? Como a gente está vendo, energia aqui no Brasil é um exemplo simples, não é tão representativo, mas teve aumento de energia para todo mundo, teve aumento de commodities também, que são um dos principais custos aí de matérias-primas para eles, né? Mas isso ao longo do tempo também. Por que acontece? Também até falando aqui, eles têm um mercado mais ou menos 20% da receita deles é Brasil, né? Cerca de 20% concentra no Brasil. Teve aumento de custo por aqui, mas também está tendo aumento de preços para os brasileiros que compram por aqui. É um mercado bem menor, é um mercado restrito, mas também que vem crescendo, né? Que vem realmente tendo uma demanda crescente. Mas teve aumento sim, não foi 100% do GPM, não dá para ter 30% de aumento aí nos produtos, mas teve uma grande parte de repasse também dos custos para os preços aqui no Brasil. Teve aumento também para quem conhece esse mercado aqui no Brasil. E até falando dessa preocupação em relação às eleições, para essa companhia, pessoal, não tenham preocupação. A companhia, pessoal, não vai entrar um governo, vai mudar o governo, a empresa vai deixar de existir 20% da receita deles. Não existe isso, né? Não vai fechar o mercado em 2023. Mas vamos pegar o caso extremo, né, pessoal? Fazendo uma continha simples. O mercado local representa 20% da receita, né? Vamos supor que em 2023 o mercado brasileiro caia 10%, né? A companhia não faça nada e o mercado local perca 10% de tamanho, você retrai 10%. Ele está falando de 10% de 20%. Então a companhia vai perder, num cenário radical aqui, estou falando de extremo, 2% da receita. Vocês estão entendendo isso? E também, se ela parar de produzir aqui ou parar de vender aqui, ela pega isso e manda para os Estados Unidos. Porque lá tem um mercado bom, crescente, ela manda mais para lá, vende mais para lá. Então, tomem cuidado um pouco com as leituras que a gente vai ter no ano que vem, tá? Já estou avisando todo mundo. Então, vamos, o cenário assim, Saravalli, um exemplo aí para o pessoal do chat.
Imagine que venha um governo que o mercado não goste e seja muito restritivo em relação a armas. Aí, olha, a Taurus... Simplesmente suma com o mercado. Só que aí o dólar dispara e favorece Então, a Taurus, é isso? Exato. Não, são dois pontos, né? Imagina que assim, o mercado zera. A partir de 2023 não existe uma venda aqui no Brasil. Zerou. Acabou as vendas. Acabou. Eu não posso pegar no meu resultado, minha projeção de resultado, simplesmente eu vou tirar lá 20%. Não. Não é isso que vai acontecer. Provavelmente o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses 20% de armas que vende aqui no Brasil. Né? Lógico que a gente está falando aqui de cenários quase impossíveis de acontecer. Mas o que ela vai pegar isso? Ela vai pegar esses 20% que é produzido e vendido aqui no Brasil e vai mandar para os Estados Unidos. Lá tem demanda, lá tem mercado. Ela tem mais ou menos demanda para os próximos 12 meses ou até mais. Então ela vai falar, pô, agora a gente tem estoque, a gente pode vendê-lo lá fora. Né? Então é isso que vai, e é isso que você falou. Ela pode até ganhar mais dinheiro com um cenário desse, porque se o dólar na compensação for de 5,50, 60 para R$6, ela manda tudo esses 20% para fora, para os Estados Unidos ou outros mercados, e ela ganha mais dinheiro ainda. Né? Então, tome cuidado. O mercado vai fechar a partir de 2023, vai entrar um outro governo, vai acabar com esse mercado? Pessoal, não é isso que vai acontecer. Mas trabalhando com um cenário que exclua, né, o mercado não existe mais a partir de 2023, de novo, 0% de possibilidade. A companhia pode correr o risco de ganhar ainda mais dinheiro mandando para fora esse mercado que diminuiria aqui, né? Poderia mandar ainda mais, ganhar mais dinheiro dependendo do câmbio, né? Dependendo do cenário que a gente for viver. Tá? Só para a gente tomar cuidado com um radicalismo, né? Que vai ser o ano de 2022 em relação a cases exportadores, principalmente. Né? Tomem cuidado com esses cenários aí que a gente vai ver. E o caso também é sempre associado ao atual presidente, pessoal, mas, de novo, pode ter ajudado alguns pontos, pode ter atrapalhado os pontos, mas a companhia tem uma dinâmica própria e a companhia, ela sobrevive, o mercado dela é o mercado americano, né, principalmente, né, e cada vez mais internacional, né, global. Né. Depende do Brasil, está melhorando o Brasil, mas não é uma companhia que depende única e exclusivamente de Brasil. Né. Que tiro que o Saravalli deu, hein? Certeiro. É isso aí. Certeiro. Conhecimento. Pensar de 12, hein, meu? Pau! Pensar que a gente está desde os R$3 nesse papel, o papel já está R$24. Então estamos bem. É isso aí, então. Falou e disse. Ô, Felipe, Diga aproveitar que a Marlene Matos está aqui no estúdio, eu quero falar... Vou passar no RH hoje fazer uma reclamação oficial, que eu tava com frio, ela falou, não entra de jaqueta no estúdio, você tá melhor só com a camisa, me proibiu. Por isso que você veio sem paletó. Passei frio, entendeu? E dura os berros, né? Assim não é brincadeira não, meu. Assim como o Eric vai pedir insalubridade por causa das perguntas do Cabral, você também vai pedir insalubridade por causa do frio. Ó, você ganha couro aqui, viu, Gani? A Paula Moraes é do time do frio também, viu? Ela sente muito frio hoje com a Marlene de manhã. Não tem conversa, é raiz, né? Ela é produtora raiz. É isso aí. Reclamação feita, a Marlene Matos vai tomar uma chamada no RH. Brincadeira. Ô Gani, então deixa suas considerações finais para essa terça-feira aí, para a gente encerrar, daqui a pouquinho chegando o D-Trade aí. Fala para a gente suas considerações finais, por gentileza. Bom, eu acho que tem dois setores bastante promissores, que ainda estão bastante baratos, fazendo jus aí aos resultados que saíram hoje, que é bancos e também o setor de varejo. Então, para o pessoal aí olhar, estou olhando, falando do setor como um todo, mas é claro que tem empresas melhores, piores, aí cabe a cada um fazer as suas análises, mas os dois setores eu vejo com bons olhos para médio e longo prazo. E o Marco Saravalli, suas considerações finais, Marco? Olha, até o Amplitude Invest Clube aqui perguntando em Bovespa para o médio prazo, né? Eu sigo com o meu call. Médio prazo, vamos supor aqui o cenário de 2 meses, não é médio prazo isso, mas vamos trabalhar com esses próximos 2 meses. Sigo com o meu call otimista para novembro e dezembro, hein? Podendo fechar o ano positivo, né? Ainda estou com essa esperança. Para fechar no positivo, seguimos firmes. Acima dos 119 mil, hein, Marco Saravalli? 120.113 pontos. Na pedra. Cravado na pedra.
Ô Marco, deixa o convite para daqui a pouco também. Daqui a pouquinho a gente se vê então no nosso Analytics, toda terça-feira às 18 horas aqui na BMC News, comigo e com o Bo Williams, nessa união ainda da análise técnica com análise fundamentalista. Toda terça-feira, mandem seus papéis ao vivo, participe aqui pelo chat no YouTube. A gente se vê daqui a pouquinho, 18 horas. Ô Felipe, pode dar spoiler amanhã do programa ou ainda não? Pode dar spoiler, sim. Pode? A gente não faz suspense, não. Que daí fica até mais fácil do pessoal já se programar para assistir. Então amanhã eu e esse grande apresentador, que é o Felipe, estaremos no Portfólio Global às 18 horas. Vamos entrevistar uma pessoa lá da B3 para falar tudo sobre BDRs, tirar todas as suas dúvidas de liquidez, enfim, de tudo, né? Então não perca, super importante, né? Ontem um cliente falou assim: eu descobri a beleza das BDRs. Ele está super agradecido às belezas das BDRs, né? Então não perca, muito importante. Que depoimento, hein? Curti, gostei. Coração Cara, super gente boa. A gente fica muito feliz em saber que esse trabalho que a gente está fazendo mostra a beleza, não só das BDRs, mas de todos os investimentos no exterior e, claro, com a presença ilustre do Alan Gani. Marco, obrigado por estar aqui com a gente nessa terça-feira. Esperamos por você na quinta também. Já estou sabendo que vai fazer o swap com o Cabral aí. Nesse mesmo canal. Show de bola. Valeu, Gani. Valeu. Eu ia falar Cabral. Valeu, Saravalli. Abraço para vocês. Cabral. Até uma próxima aí. A gente vai ficando por aqui com o nosso BMC Market. Daqui a pouquinho tem o The Trade. Hoje, exclusivamente com o Rafael Lara, falando com o Fabrício Lorenz, analista da LS. Ele vai estar por aqui. Inclusive, já vão mandando aqui as empresas que vocês querem que ele analise, que ele fale sobre, que ele olhe no gráfico, que ele traga a análise para vocês. O Fabrício Lorenz daqui a pouquinho com o Rafael Lara. Eu tenho informações aqui sobre a Bolsa de Valores. A Bolsa, nesse momento, subindo 1,27% entre as mais altas. Seguimos com Magazine Luiza com 10,39% de elevação nessa terça-feira. Americana subindo 8,5%. EZTEC subindo 7,65%. Melior subindo 7,52%. Avia subindo 6,94%. Entre as mais baixas, a gente vê aqui PetroRio caindo 3,78%, a Vale também figurando entre as mais baixas, caindo 3,14%, e ele, o BTG, o BPAC 11, caindo 3,01% depois de divulgar os resultados. E outra empresa que divulgou o resultado e está caindo agora é a Gol caindo 2,47% nesse pregão de terça-feira, e a gente repercutindo aqui, sabendo o que está acontecendo com essas empresas. A gente conversou, inclusive, com o Marco Saravalli, com o Alan Gani, sobre o que está acontecendo com essas empresas, as perspectivas dos resultados, o que eles acharam dos resultados, enfim, uma série de questões. Tem informações também sobre a PEC dos precatórios, porque 12 dos 15 deputados do PDT que votaram a favor no primeiro turno confirmaram a mudança de posição. Depois de uma articulação encabeçada aí pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, desses 15 deputados que votaram a favor da PEC dos precatórios no primeiro turno, 12 deles sinalizaram que vão mudar sua posição hoje e não vão apoiar o projeto. Isso, pelo menos, é o que informa o Valor Econômico. A ideia do presidente da Câmara, Arthur Lira, é concluir a apreciação dos destaques e análise da PEC em segundo turno ainda hoje. Inclusive, a gente está acompanhando aqui essa votação dos destaques. A gente já falou sobre aquele destaque da votação lá de 60% da PEC dos precatórios para o Fundef. A gente já falou aqui sobre essa mudança de posicionamento dos deputados do PDT e também a gente fica de olho aqui em todos os destaques, tudo que é notícia aqui da PEC dos precatórios, porque isso acaba sim impactando nos seus investimentos, acaba impactando no humor da Bolsa de Valores. Hoje, bem humorada, subindo 1,27%. Mas a gente sabe que lá atrás, até precificar as incertezas, até entender exatamente para onde que vai, o que vai, como que vai fazer, isso acaba impactando também. E como diz o Cabral, a gente só quer um número, né? Um número, a gente só quer saber o que vai acontecer daqui para frente.
É isso então, pessoal. Agora, 3h40, vocês ficam com o The Trade, hoje apresentado com o Rafael Lara e com o Fabrício Lorenz, analista da LS. Eu vou ficando por aqui, volto amanhã a partir das 2h da tarde. Um forte abraço a todos vocês. Tchau, tchau.